No vídeo anterior, destacamos a importância do aterramento elétrico, tanto para a preservação da integridade da pessoa, quanto também para a proteção dos dispositivos eletrônicos, os equipamentos da sua residência. Só que de nada vale o aterramento se ele não for bem dimensionado. Esse será o conteúdo da aula de hoje. Bem, pessoal, como é que eu faço para dimensionar o cabo de proteção, né, lá do aterramento da minha instalação? Né? Para isso eu destaco a tabela da norma 5410, a tabela 58, que é exatamente essa aqui, ó. Essa tabela, ela tem uma parte, ela é dividida em duas, né? Uma parte é para a seção dos condutores da fase da instalação da sua residência, e a outra parte aqui corresponde à seção mínima do condutor de proteção, correspondente aos condutores fase, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa linha aqui, ó, o S, né? Quando o condutor fase da sua instalação ele for menor ou igual a 16, isso quer dizer que o condutor de proteção ele também tem que ser igual à seção do condutor fase da sua instalação. Por exemplo, se lá na minha instalação eu tiver um condutor fase de 4 milímetros, isso quer dizer que meu cabo de proteção também tem que ser de 4 milímetros. A segunda linha aqui diz que se o condutor fase for maior do que 16 e menor ou igual a 35, o meu condutor de proteção terá que ser de 16 milímetros. Olha só, 25 milímetros é o meu cabo de fase da minha instalação, né? Então está entre 16 e 35. Logo, meu cabo de proteção terá que ser de 16 milímetros. E no último quesito aqui, diz o quê? Diz que se a fase for maior do que 35 milímetros, a seção correspondente do cabo de proteção terá que ser a metade da seção do cabo de fase. Por exemplo, se eu tenho lá na minha instalação um cabo de fase de 50 milímetros, né? Como ele é maior do que 35, o cabo de proteção terá que ser a sua metade, ou seja, 25 milímetros. Viu? E como é que eu posso mostrar isso aqui na prática? Vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos um quadro, certo? Só para questões mesmo, só para exemplificar, tá? Não temos nenhum dispositivo de proteção, por exemplo, né? Só para exemplificar. E esse quadro corresponde a uma residência pequena de apenas 3 circuitos, certo? Circuito 1 corresponde à iluminação, circuito de iluminação da residência. O circuito 2, as tomadas da residência. E o circuito 3 é uma tomada de uso específico para o chuveiro elétrico, tá? Então, no circuito 1 nós temos uma fase, um condutor fase com seção igual a 2,5. No circuito 2 temos um condutor fase com seção também igual a 2,5 milímetros. E no circuito 3 nós temos uma seção do condutor fase de 6 milímetros, tá? Nós temos aqui os disjuntores correspondentes a cada circuito, né? 1, 2 e o 3. Temos aqui um disjuntor geral. Temos os barramentos terra, né, de proteção, e o barramento de neutro. E todas as ligações de fase e neutro já estão conectadas aos seus circuitos correspondentes, tá? Nós temos aqui, por exemplo, do circuito 1, do disjuntor aqui, ó. Nós temos uma fase passando por este eletroduto e chegando até o sistema de iluminação da residência, né? Nós temos aqui o neutro também do circuito 1 sendo puxado do barramento, ó, passando também por este eletroduto até a parte de iluminação da residência. E nós temos o circuito 2 e 3 também, ó, suas fases passando aqui por este eletroduto com seus neutros correspondentes, né? Também passando por este eletroduto. Só não temos aqui ainda, só não passamos por estes eletrodutos o cabo de proteção, a partir aqui deste barramento,
né? Como é que a gente pode estar distribuindo esse cabo de proteção? O que diz a norma em relação a isso? É o que nós vamos ver agora. No item 5.1.2.2.3.6, o que ele diz? Ele diz que todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda sua extensão. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo que todos os circuitos tenham condutores de proteção, certo? Seja disposto isso para eles. Só que ele não diz que tem que ser um condutor individual para cada circuito, né? Que tem que ser um cabo individual para cada circuito. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que tem que ser disposto para os circuitos, não que ele tem que ser individual para cada circuito. Tanto é que a nota deste mesmo item diz o quê? Diz que um condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito, observando o disposto no item 6.4.3.1.5. E o que diz esse item da norma 5410? Ele diz exatamente isso. Ó. Um condutor de proteção pode ser comum a 2 ou mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto que os respectivos condutores de fase e sua seção seja dimensionada conforme as seguintes opções. Aí vai ter lá a letra A, né, que é a parte de cálculo para dimensionamento, e nós temos a letra B, que diz o quê? Selecionada conforme a tabela 58, com base na maior seção de condutor de fase desses circuitos, né? Então, o que ele está querendo dizer? O que esse item está querendo dizer? Está querendo dizer que eu posso puxar aqui, ó, do barramento, um cabo de aterramento e ele pode ser comum a 2 ou mais circuitos, desde que esses circuitos estejam passando no mesmo eletroduto que ele, né? Por exemplo, aqui, ó, circuito 1, que parte desse disjuntor aqui, a fase, ó, né? Nós temos somente ele passando por esse eletroduto, neste exemplo, né? Logo, o condutor de proteção terá que ser correspondente à mesma seção do condutor fase desse circuito. Então, eu posso aqui puxar, ó, né, o meu cabo de proteção, passando aqui por este eletroduto, ó. Só que neste caso aqui, ó, como ele corresponde ao circuito 1, e nós sabemos que o circuito 1 tem uma fase de 2,5 milímetros, o cabo de proteção também terá que ser de 2,5 milímetros. Tá, gente? Neste outro exemplo aqui, neste outro eletroduto, já passa o quê? 2 circuitos por ele, certo? Nós temos o circuito 2, que vai até as tomadas, e nós temos o circuito 3, que vai até o chuveiro elétrico, certo? Então, neste caso aqui, basta eu puxar também somente um cabo lá do barramento de proteção, ó. E ele vai ser comum para os dois circuitos, tanto para o circuito de tomadas, que é o circuito 2, quanto para o circuito do chuveiro elétrico. Olha aqui, ó, foi feita uma derivação, né, ó, puxando aqui para o chuveiro elétrico, olha, que interessante, né? Só que neste caso aqui, ó, nós temos dois condutores fase. Nós temos a fase que vai até as tomadas e temos a fase que vai até o chuveiro elétrico. A fase da tomada é igual a 2,5 milímetros e o condutor fase do chuveiro elétrico é igual a 6 milímetros. Logo, a seção do cabo de proteção aqui, ela terá que ser correspondente à maior seção do condutor fase que eu tenho passando nesse eletroduto, que é o condutor fase do chuveiro, que corresponde a 6 milímetros. Então, logo, este condutor aqui, ó, de proteção, ele terá que ser de 6 milímetros. Então, temos esse condutor aqui de proteção aqui deste eletroduto aqui,
que ele vai ser de 2,5 milímetros, e temos este cabo de proteção aqui, que vai passar por esse eletroduto aqui, que vai ter que ser de 6 milímetros, porque corresponde ao cabo de fase maior, de maior seção, que passa também dentro deste eletroduto. Bom, gente, eu espero ter sido claro, né? Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, né? E muito obrigado por ter acompanhado essa videoaula e até a próxima. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, ok? Um forte abraço e até a próxima.